Gravação iniciada e pronto. Deixa eu aceitar mais uma pessoa. Aqui. Aí, João, você vai ter Pronto. que se apresentar de novo, hein, João? Isso, vou apresentar agora. E aí, pessoal, 33 pessoas. para quem não me conhece, eu sou o professor João, eu sou professor de Geografia aqui de vocês na Gênia Online. E na semana passada a gente teve nossas 3 primeiras aulas. Então elas estão no canal do YouTube, que depois eu mando o link para vocês, para quem perdeu. E eu vou estar aqui com vocês daqui até o Enem e tentando trazer como a geografia cai nessa prova, né? O que o Enem cobra da geografia? Eu acho legal falar assim para vocês, porque muita gente acaba pensando, é ciências humanas, não é tão difícil. Mas pensa o seguinte, são 15 questões só de geografia. E a geografia, ela tem um contato com todas as outras matérias. Ela tem com matemática, ela tem com química, ela tem com física. Então, assim, mesmo que vocês possam pensar, a geografia é mais fácil do que algum outro conteúdo. Prestem atenção principalmente nessas interações, porque o Enem tem cobrado questões associando temáticas diferentes. Então, além da geografia, aqui eu tento trazer essa associação e a questão ambiental, né, que está sempre caindo todos os anos na prova. Então, para começar a aula de hoje é a nossa primeira aula da segunda semana, e ela é sobre fundamentos de geologia. E o que seriam fundamentos de geologia? São as partes da geologia que estão dentro da geografia. Então, a geografia, na hora que a gente faz uma divisão, né, do que é na hora que a gente faz uma divisão de uma ciência para outra, tem coisas que são próprias da geografia. Só que a geografia, ela acaba pegando coisas de outras disciplinas também. Então ela acaba pegando partes. Hoje a parte que a gente vai estudar e ao longo dessa semana é o contato da geografia com a geologia. Então, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Composição da Terra, tempo geológico, tipos de rochas, a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. É o que eu separei para vocês na aula de hoje. Começando então, o que é a composição da Terra? Né? A gente tem que pensar que a Terra, né, esse planeta que eu tenho aqui para vocês, ele não é oco por dentro. Né? Ele tem uma composição interna que faz com que ele se comporte de formas que a gente vê o comportamento hoje. Então, é importante a gente saber a composição dela, porque para entender a dinâmica da Terra mesmo. Então, do que a Terra é composta? Ela é composta de crosta, manto e núcleo, que são as 3 unidades fundamentais que vão compor a Terra. O que é a crosta? A crosta, gente, ela é a litosfera. Ela é a parte da natureza formada mais por rochas, formada mais por onde a gente pisa, e ela é a camada mais rígida que a gente tem. Então, a litosfera, ela é onde o ser humano vive, é onde tem os continentes, e é a camada mais dura. Abaixo da crosta, a gente tem o manto. O manto, ele é a camada que é formada por magma em constante fusão e pode vazar na superfície. O que significa isso? Vocês têm que pensar e imaginar o manto, por exemplo, quando a gente vai fazer um caldo de mandioca, um caldo de feijão, que não está nem tão líquido, mas também não é sólido, é aquela coisa mais pastosa, tem partes duras ali que não cozinharam o suficiente. Então, a composição do manto é esse magma. E da mesma forma, como se a gente não tampar a panela, isso vaza, isso acontece. Tem tanta pressão, esse magma se mexe tanto ali dentro, que ele acaba vazando na crosta, na superfície. E aí ele acaba vazando em forma de vulcões. Mas a gente vai ter, nas aulas dessa semana, uma aula só falando sobre os vulcões. A gente também tem o núcleo, que é a camada mais interna.
Só que a gente divide o núcleo em dois: núcleo externo e núcleo interno. O que é a diferença de um para o outro, né? O núcleo externo ele tem uma temperatura muito alta e faz com que ele seja líquido. Ele tem essas características do magma que eu falei para vocês. Enquanto o núcleo interno ele tem tanta pressão que ele acaba se tornando sólido. Mas assim, nunca foi possível fazer uma viagem ao centro da Terra e descobrir mesmo como que a Terra é. Como é que sabe isso, né? Através da combinação, principalmente da física e da química. Então, vocês estão tendo física com a professora Yara e química com a professora Júlia. É muito importante vocês associarem essas matérias para entender geologia, porque, por exemplo, a Júlia, eu sei que ela já falou para vocês sobre propriedades físicas dos materiais. Então, prestem atenção nisso, que isso é muito importante para a gente entender essa parte de geologia também. Além dessa composição da Terra, a gente tem a composição dela pensando em termos de metais e de elementos químicos da tabela periódica. Então, voltando mais uma vez na aula de química. Na crosta, ela é formada por Sial e Sima. O que é Sial e Sima? Sial é silício. O Si e Al, alumínio. O Sima, o Si é de silício e o Ma de magnésio. Então, a gente tem uma formação de silício e alumínio, silício e magnésio. E olha que coisa interessante, né? Se a gente for parar para pensar. O alumínio é muito extraído, né? Ele é muito comercializado. Então, a geologia, a formação geológica da Terra, ela que torna possível hoje a extração mineral. Então, cai questão no Enem sobre mineração, e a gente tem que pensar que a formação da Terra vai possibilitando isso. O manto, a gente tem o magma. Só que o que é o magma? Gente, o magma é um tanto de elemento químico que está ali, ao mesmo tempo que ele está líquido, ele vai ficando sólido, ele fica gasoso. É uma mistura muito louca aquilo ali, é uma mistura de vários elementos. E no núcleo externo e no interno também, a gente tem o NiF, que é o níquel e o ferro. E eles têm grande densidade. Então, o que significa isso? Significa que quando a Terra foi resfriando, depois de toda a criação da Terra, né, do Big Bang, que foi expandindo e ela foi esfriando, os metais e os elementos químicos, quanto mais pesados, mais interno eles ficam. Então, por isso que o níquel e o ferro, a gente encontra eles aqui. Só que, assim, esses estratos da Terra divididos assim, é muito bonito a gente imaginar que a Terra é só isso. Mas não é. Como a gente tem esse revolvimento do magma que está mexendo, a gente tem as próprias placas tectônicas que eu vou explicar para vocês, esses elementos, gente, eles vazam, então eles trocam de uma camada para outra, eles chegam até a superfície. Igual, por exemplo, o ferro. Se o ferro ficasse só no núcleo, como é que a gente ia ter extração de ferro, né? Então a gente tem extração de ferro em várias minas aqui em Minas Gerais, de onde eu sou. A gente tem muita extração. Esse ferro ele não pode ficar só no núcleo, porque a gente não chega no núcleo. Então, assim, o modelo é que se espera que a estrutura da Terra ela é predominantemente formada assim. Só que vocês têm que imaginar que isso aqui está tudo se misturando, está tudo em contato. Então, o elemento de cima desce, elemento de baixo sobe. Então, por isso que a gente encontra esses elementos em várias camadas diferentes. Olha, eu vou passar mais uma vez o slide. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui no chat ou pode abrir o microfone. Continuando nos fundamentos de geologia, é interessante a gente perceber que a geologia, como para mim, para a geografia, para a prova de vocês, não é importante a gente saber a ciência da geologia como um todo, eu estou pegando só temas da geologia. Então a aula de hoje ela pode ficar parecendo que eu estou falando de muita coisa diferente, mas não. Esses temas são todos da geologia. Só que são temas que em algum momento entram em contato, em outros momentos são mais distantes. Então pode causar esse estranhamento, mas está tudo certo, é isso mesmo. O que a gente tem seguindo, né? Agora que a gente já sabe a composição da Terra. A gente tem o tempo histórico e o tempo geológico. Qual que é a diferença de um para o outro, né, gente?
Tempo histórico, ó, eu coloquei aqui uma representação para vocês de uma menina olhando o celular com uma ampulheta aqui. Então, o tempo histórico ele é um tempo breve. Ele é um tempo que vai datar até séculos, que parece que é uma coisa longa, né? Porque a gente vive menos do que um século, a média brasileira é menos do que um século. Só que, considerando o estudo da Terra, um século é basicamente nada. É muito pouco considerar só um século na Terra. Então, o tempo histórico ele vai ficar lá na aula do professor Guará, que vocês estão tendo aula de História. Em algumas aulas eu também vou retomar ele. Mas para a geologia, para a formação da natureza da Terra, a gente usa o tempo geológico. E o tempo geológico, gente, ele é uma coisa muito legal da gente entender. Ele data de milhões de anos. É ele que traz as respostas para a natureza que a gente enxerga hoje, olhando pela nossa janela, fazendo uma viagem, olhando os pássaros. É essa evolução que a geologia trouxe para a gente. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela, que a gente chama de tabela geológica, e ela vai ter a divisão em éon, que é a maior escala de tempo que a gente tem, era, que é a intermediária, e depois o período. Olha o tanto de coisa que aconteceu para a gente existir. Então, olha, nós somos o último período da última era do último éon. Então, nós custamos aparecer. O Homo sapiens, né? A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, ela é super recente na Terra. Então, o que é importante a gente pensar nessa tabela aqui? Que, ao longo da evolução disso, foi formando os nossos continentes, os nossos mares, os nossos animais foram evoluindo, a nossa vegetação foi evoluindo e se adaptando. A gente teve períodos que a Terra teve muito quente, períodos que a Terra teve muito frio. E todo esse arranjo, ele forma o que a gente vive hoje. E a gente entra hoje como ser humano e transforma isso tudo também. Porque o ser humano, ele é a espécie com maior poder de transformação que a gente tem. Então, a gente pensando em toda a evolução de tudo que a gente tem, o ser humano chegou por último e ele é o que mais altera. Ainda pensando sobre tempo geológico, se a gente for pensar que o mundo, colocar ele num relógio com 24 horas, olha onde o ser humano aparece. A gente aparece faltando 1 minuto e 17 segundos para o dia acabar. E se vocês pararem para pensar, vocês acompanhando o noticiário, nesse 1 minuto e 17 segundos, a gente devastou tudo isso que foi criado aqui. A gente ainda não devastou tudo, né? Mas a gente já levou animais em extinção, a gente polui as águas, a gente destrói o solo. Tudo que demorou milhares de anos para ser formado, a gente começou a destruir faltando 1 minuto e 17 segundos para fechar um dia. Então, o potencial de destruição e de exploração do ser humano é muito grande. Daí, a gente tem que pensar, né, conscientizar sobre vamos viver mais em comum, com qualidade, com mais equilíbrio com o meio ambiente. Porque se a gente destruir tudo que foi criado aqui, a gente não vai viver para ver tudo isso aqui sendo reconstruído. Porque a gente vive, em média, 78 anos no Brasil, vai variar com os estados. Enquanto, para formar essas coisas, a natureza, o solo, a variação do clima, o relevo, a gente tem milhares de anos. Então, se a gente destruir tudo, a gente pode ter um futuro que não vai ser bom para a gente nem para gerações que vão ocupar a Terra depois da gente. Ainda continuando na geologia, mas agora trocando mais uma vez de tema, a gente vai falar agora dos tipos de rochas. As rochas, gente, elas são o foco principal de estudo da geologia. É através do estudo das rochas, da evolução das rochas, que a gente consegue entender várias coisas, como a evolução dos animais, como a evolução da vegetação. Então é muito importante saber sobre as rochas. E como é que funciona essa evolução dela? É bem linear, é bem tranquila. Primeiro a gente tem os elementos químicos. Eles estavam ali soltos,
dispersos na superfície, dispersos no interior da Terra. E eu separei para vocês aqui 3, o silício, o ferro e o oxigênio. E aí, gente, esses elementos, principalmente internamente, começaram a se combinar. Então, o magma foi mexendo, foi combinando esses elementos e esses elementos foram saindo para a superfície. Então, começou a formar o que a gente chama de minerais. Aí eu separei 2 também, o quartzo, que ele é formado de silício e oxigênio, então desses 2, e o minério de ferro, que geralmente é encontrado em óxido, que é formado de oxigênio com ferro. E eu trouxe aqui para vocês verem 2 minerais. Aqui eu tenho um quartzo roxo. Então, olha, demorou muito tempo para ser formado, principalmente porque a superfície dele não é lisinha. Ele tem uma superfície toda angulosa, toda pontudinha. Então, e ele ainda tem uma cor roxa, que não é uma cor muito comum na natureza. E eu também separei para vocês uma rocha que vem de um minério de ferro. Então, aqui seria um minério de ferro, que eu encontrei em um dos campos que a gente faz pela geografia. E esse minério de ferro aqui ele é muito comum em Minas Gerais. Então, esse aqui é um que não tem proveito econômico. Então, eu peguei para mostrar para vocês também. Quando esses minerais já estão formados, e aí eles passam de novo pelaquela borbulhação dentro do magma, eles começam a se juntar mais, de formas diferentes, e formarem as rochas. E a gente tem 3 tipos de rochas. A gente tem as rochas ígneas, a gente tem as rochas sedimentares e a gente tem as rochas metamórficas. Gente, muito foco para esse sequência aqui, porque ela cai muito no Enem. Elementos químicos cai em química, minerais cai em geografia, na exploração de minério, e rochas cai na geografia e já caíram nos últimos anos sobre as 3 rochas. Então é importante ter uma clareza bem grande sobre essas rochas. Então vamos começar. A primeira rocha, eu trouxe para vocês antes de chegar na rocha em si, como que essas rochas se comportam. A primeira rocha que a gente tem formada são as rochas ígneas. Elas são formadas dentro ou fora da Terra. Eu vou explicar isso para vocês posteriormente. E aí, se ela passa por intemperismo, ou seja, se a chuva, o pisoteio, ácidos químicos que os animais vão liberando, vão entrando nessa rocha, vai quebrando ela, vai transformando ela em sedimento, que são transportados pela água e pelo vento, que se juntam na superfície da Terra e transformam em rochas sedimentares. Rochas essas que são formadas por sedimentos. Então, são pedaços de vários tipos de rocha. Essas rochas sedimentares, gente, se elas são submetidas a muita pressão e temperatura, então voltando lá na química, então modificou a temperatura, aumentou ou diminuiu a pressão, elas se transformam em rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas são rochas que vão sempre derivar de uma rocha que já está pronta. Então, ou deriva de uma sedimentar, ou deriva de uma ígnea, pelo processo de metamorfismo. A rocha metamórfica, ela também pode se transformar em uma ígnea, como ela também pode se transformar em uma sedimentar, passando pelo mesmo processo que eu já expliquei aqui para vocês. O que é interessante, então, a gente pegar desse esquema aqui das rochas? Que elas estão em constante transformação. Se a gente tivesse a chance de abrir o interior da Terra, sem que isso nos queimasse, a gente conseguiria ver claramente essas rochas sendo formadas e essa mistura acontecendo ali dentro. Então, essa formação vai acontecendo, vai juntando, até que sai em uma rocha. Agora, falando específico das rochas, o que é importante a gente falar primeiro das rochas ígneas? Porque elas são as primeiras rochas a ocuparem a Terra, elas são as primeiras rochas que a gente estuda. E elas podem ter 3 nomes. Elas podem cair na prova para vocês, como ígneas, como magmáticas ou como cristalinas. Por que esses nomes, né? Magmática, porque está vindo do magma. Cristalina,
porque é como se ela tivesse formada por vários cristalzinhos, como a gente pode ver nessa imagem aqui. E como é que funciona a formação, então, dessa rocha ígnea magmática ou cristalina? Então a gente tem lá o magma, que está lá interno, mexendo, né, igual uma panela, com um caldo lá dentro. E aí, esse magma sai na superfície. Quando ele sai na superfície, vem a corrente de ar, vem chuva e começa a resfriar. Quando resfria, a gente solidifica, né? Então a gente endurece esse magma. E esse endurecimento vai formar uma rocha ígnea. Só que assim, a gente não tem só esse tipo de formação para essa rocha. Essa aqui é a sequência comum de formação da rocha ígnea. Olha aqui que a gente tem exemplos mais específicos. A gente tem a rocha ígnea intrusiva ou plutônica. De onde vem esse nome? Intrusiva, porque ela está intrusa, ela está dentro, porque ela é formada dentro da Terra. Essa aqui, como é que funciona? Ela está dentro da Terra, passando pelos processos, e aí ela vai chegar na superfície da Terra, depois de acontecer intemperismo e erosão, ela vai demorar a chegar, que é muito diferente da extrusiva, que vai chegar bem rápido. E aí, outro nome para essa intrusiva é plutônica. Aí eu lembro vocês lá na mitologia romana, que vocês tiveram aula de Roma com o professor Guará também semana passada, que Plutão ele é o deus do submundo e dos metais, minerais preciosos. Então, daí vem o nome de Plutão, que é o deus Hades na mitologia grega. Então, qual que é um exemplo? O granito, que é muito comum da gente ter na casa da gente, é muito comum da gente ver em vários lugares. O granito é uma rocha super comum que se formou dentro da Terra, e aí com a medida que foi tendo a erosão, foi tendo intemperismo, foi comendo, né, destruindo essas camadas de terra, o granito saiu na superfície. A gente tem também uma rocha extrusiva, efusiva ou vulcânica. Extrusiva, né, de exterior, de fora. Efusiva, também, que vai significar fora. E vulcânica, a gente remete mais uma vez à mitologia romana. Vem do deus Vulcano, que era o deus dos vulcões. Então, por isso que ela recebe esse nome aqui. Ela é formada, gente, no exterior da crosta. Então, como é que é a diferença dessa para essa? Então, a gente tem lá, a composição delas é literalmente a mesma. Então, o que vai diferenciar é, enquanto essa aqui demora mais tempo para sair à superfície e ser formada, essa aqui sai muito rápido. Então, a gente percebe isso pela imagem, diferenciando um do outro. Olha, o granito do basalto. No granito, os cristais são muito mais demarcados, que são essas manchas que a gente tem aqui. Então, eles são mais juntos e são mais espaçados. Olha, a gente tem manchas. Aqui, a gente não consegue diferenciar, porque não teve tempo deles se agruparem e formarem suas manchas de minerais e de elementos químicos. Não, está tudo aqui, está tudo distribuído, dissolvido nessa rocha aqui. E aí a gente tem essa rocha aqui, que nunca caiu na prova, mas eu falo para vocês o nome e explico porque se cair, vocês não vão poder falar que o professor João não tocou nesse assunto. O nome dela é hipaabissal ou subvulcânica. Então, hipaabissal então, significa meio nas profundezas e subvulcânica, meio vulcânica. Então, assim, ela é formada em camadas interiores da Terra, mas não tanto como a primeira. E ela é próxima à superfície, mas ela não sai como a segunda. E um exemplo que a gente tem dela é o diabásio. Continuando, então, e lembrando vocês que se quiserem que eu repita, eu repito, a gente tem aqui o tipo de rocha, a rochas sedimentares. O que são sedimentos, né, gente? Sedimentos é como se fosse um tanto de areinha, um tanto de elementos pequenininhos. Então, a gente tem areia, a gente tem restos de rocha, a gente tem aquelas britas, até a poeira que a gente vê na nossa casa.
são sedimentos, são materiais, são partículas pequenas. E como é que essa funciona? Ela pode ser rochas ou sedimentos, ou rochas e sedimentos, que vão entrar em decomposição, vai vir um intemperismo, que vai quebrar ela em vários pedacinhos, vai formar bem uma areia mesmo, pode ser de grãos maiores do que a gente está acostumado. E aí, esses grãos, eles são transportados pelo vento ou pela água, só que chega um momento que o vento para e a água perde a força. Então, eles são depositados. Nesse processo, gente, que vai fazendo essa deposição, a gente tem a formação de rochas sedimentares. O que é importante a gente saber sobre as rochas sedimentares? Inclusive, questão que já caiu no Enem. Através do estudo das rochas sedimentares, a gente consegue entender com mais certeza e clareza como que foi a evolução da Terra. Por quê? Vai formando camadas de sedimentos, tipo caminhas, a gente chama de acamamento. É como se fossem várias camas uma em cima da outra. E essas camadas, gente, elas vão registrando o que aconteceu num certo período, naquelas que eu expliquei para vocês, né? Éon, era e período. Vai acontecendo, então vai registrando assim. Por exemplo, a gente tem os registros dos nossos hominídeos, que eles usavam ferramentas metálicas bem básicas. O que hoje seria uma enxada, eles já tinham mexido nisso na idade dos metais. Como é que se descobriu isso? Porque esses elementos foram ficando presos dentro das camadas. Dentro dessa camada também, a gente encontra preso petróleo, gás natural, diamante, alguns minerais. Então é muito importante pensar nisso. A formação das rochas sedimentares, ela tem 3 nomes e 3 tipos, assim como as rochas ígneas. Só que ela tem um único nome aqui. Enquanto a rocha ígnea tinha 3 nomes, essa aqui tem um só, mas ela tem 3 tipos. A gente tem detríticas ou clásticas. O que significa? Que são fragmentos. Então vai ser fragmento e sedimento. É a mais comum. A gente tem o arenito, fragmento de areia, né, de quartzo, porque a areia, se a gente for falar ela geologicamente ou pensando na geografia, a gente chama ela de quartzo, mas claro que a gente não chama ela na vida real de quartzo. A gente também tem a química. Essa química ela é formada a partir dos sais minerais, dos sais que a gente tem, que vão sendo dissolvidos em água. Então, por exemplo, a gente tem animais com carcaça no fundo do mar. Esses animais eles vão trocando a carcaça. Nisso que eles vão trocando, vão deixando elas ali, e muitos a gente pega, né? A gente pega as conchas. Só que se a gente não pegar e passar milhares de anos, lembrando, né, que a formação de rocha é de milhares de anos, a gente nunca vai poder ver de verdade uma rocha, vai acontecendo que em algum momento esse local do mar vai ter baixa movimentação da água. Porque como está tudo em grande modificação, um mar que é super agitado hoje, pode ser um mar que daqui a pouco vai ser um mar super parado. E aí forma uma rocha. No caso aqui a gente tem o calcário. E a última que a gente tem é a biológica ou orgânica. Ela é bem parecida com essa ideia da formação química. Só que ela é formada por restos, igual eu falei para vocês. Como a gente consegue ver nas camadas de sedimentos os restos de coisas que os hominídeos deixaram, registros de fósseis, se essas coisas que sobraram forem submetidas à pressão e temperatura, então o nosso mundo for submetido de novo a uma mudança de pressão e temperatura, a gente forma a rocha biológica orgânica. A gente tem um exemplo que é o carvão mineral, que a gente usa sempre. A gente usa para fazer um churrasco, né? Quem não gosta de um churrasco. A gente usa também para alimentar as indústrias. Na Inglaterra do século XX, era muito usado, causou muitos impactos ambientais. Até para quem gosta de história, dessa parte tem a série The Crown na Netflix, que ela é boa para geografia, história e para repertório na redação. E ela mostra um episódio que tem uma crise na Inglaterra por causa do excesso de uso de carvão mineral, com um efeito climático que prende esse carvão queimado.
Então causa vários impactos no ambiente, impactos na saúde humana. Mas isso é tema de outra aula, é só uma recomendação mesmo, para quem gosta de assistir série, que é uma série muito boa que vocês podem usar em várias disciplinas. Fechando então a rocha, a gente tem a rocha metamórfica. O que é metamórfico? É metamorfose, é transformação. Então, a rocha metamórfica, gente, ela vai se originar de uma rocha já pré-existente. E o que é uma rocha pré-existente? São as duas que a gente já falou. Então, ou ela vai vir de ígnea, ou ela vai vir de sedimentar. E aí, vai passar por pressão e temperatura, e vai acontecer o metamorfismo. Então, a gente só tem dois tipos, e é bem simples de lembrar deles. A gente tem o metamorfismo de rochas ígneas, que transforma uma rocha ígnea em metamórfica. Por exemplo, o granito ignice. E a gente tem o metamorfismo de rochas sedimentares, que transforma uma rocha sedimentar em metamórfica. Então a gente pega o calcário e transforma em mármore, que é o que a gente consegue ver, que é essa rocha bem bonita, que ela também é muito utilizada, a gente vê balaústres de mármore decorando varandas. E também, voltando lá na história, Grécia e Roma Antiga, o mármore era usado também na criação dos templos, né? Que eles louvavam os deuses deles lá. Então o mármore ele tem uma importância histórica, além da gente pensar hoje na exploração que ele tem. Eu até tirei, chama Grupo Paraná, é um grupo econômico que explora esse mineral, essa rocha. A gente também tem uma informação histórica sobre isso. E aí, gente, sobre as rochas metamórficas, eu queria trazer para vocês uma mina, que como a gente tem tido desastres de mina, o Brasil depende muito de exportação minerária, eu trouxe para vocês uma mina que eu visitei, que é uma mina de extração de ardósia. Então, aqui em Minas Gerais, igual eu falei para vocês, eu sou de Minas Gerais. E aí eu tive nessa mina e eles extraem ardósia, gente, do chão, das paredes que a gente tem aqui. E essa mina vai passando por expansão e por licenciamento ambiental. Meio ambiente cai para vocês. Então, essa mina ela vai passando, cada vez que ela vai aumentando de tamanho, a lei ambiental vai ali cuidando e verificando como é que ela funciona. E aqui é uma foto do professor de vocês, para quem ainda não me conhece, aqui nessa mina, para mostrar que eu fui e que eu tive a oportunidade de conhecer. Fechando então as rochas, mas continuando ainda na parte de geologia, a gente tem a teoria da deriva continental. E aí a gente vai chegando mais próximo, já é uma coisa que a gente consegue enxergar, mas pelo tempo histórico combinado com o tempo geológico. O que significa deriva? A deriva, gente, é ficar boiando, é ficar ali perdido, sem estar ali em contato, sem estar ali fixo. E é isso que acontece com os nossos continentes. Então, os nossos continentes estão boiando na água. Só que eles estão boiando por conta do efeito das placas tectônicas. Mas esse é o próximo slide. Vamos pensar primeiro na teoria da deriva continental. Como é que ela foi pensada, né? A gente tem que os cientistas eles vão sempre procurando, sempre estudando formas de melhorar a vida, formas de entender a Terra. Então, um cientista, o Alfred Wegener, ele queria explicar como que era a Terra, por que a Terra tinha umas coisas estranhas, por que ele percebia semelhanças em continentes totalmente diferentes. Então ele foi juntando o estudo de vários outros estudiosos. A gente tem o Humboldt, que é um estudioso da geografia, a gente tem o Darwin. Então ele foi pegando vários estudos e percebeu o quê? Que o encaixe geográfico da África e da América do Sul é como se fosse um quebra-cabeça. Olha aqui. Esse pedaço da América do Sul se encaixa aqui na África. Aí ele ficou pensando, o que é isso, né? Por que isso está acontecendo? Aí ele foi e viu também que tinha rochas de idade iguais e muito parecidas em continentes diferentes. Só que assim, se os continentes sempre foram separados, elas não podiam ter idades iguais, porque elas iam ser formadas em outra área, em outro momento.
Ele também foi percebendo, gente, que a gente tinha plantas e animais bem parecidos no Brasil, na costa aqui, e na costa da África. E aí ele ficou mais incrédulo de pensar, poxa, por que isso, né? Climas diferentes, a África tem um deserto, a América do Sul tem um deserto frio, a África um deserto quente, o Brasil biodiverso. Então ele ficou pensando, por quê? E também pelos registros fósseis de animais que tinham, por exemplo, que morreram na África e também morreram no que é, né, a América do Sul. E aí ele elaborou uma teoria. Então o que seria essa teoria? Ele foi lá e disse que os continentes, eles eram todos juntos no que a gente chamava de Pangeia. Pan é de união, então a gente tem os Jogos Pan-Americanos, né? Tem uma união das Américas, então Pan é de união, onde todos os continentes eram um maciço, uma única coisa de solo, uma única coisa de rochas, era tudo interligado. Então, pensando nessa teoria dele, olha que coisa legal. A gente podia sair de bicicleta da Austrália e chegar aqui na Eurásia. Claro que a gente demoraria muito, mas a gente poderia passar sem precisar de passar pelo mar nem pelo ar. A gente poderia andar só na terra para fazer isso. E aí ele elaborou o quê? Que a gente tinha a Pangeia, que foi se separando, se transformou em Laurásia e Gondwana, e depois se formou no mundo moderno que a gente tem hoje. Só que, por azar do Wegener, ele não conseguiu provar por que os continentes se movimentavam. Era uma coisa que ele não conseguiu provar. Então, essa teoria dele, de certa forma, não foi muito levada a sério. Por um momento, quando ela foi criada no século passado, lá para a década de 30, década de 20, e aí depois que ela foi ser levada a sério. Por quê? Porque descobriram as placas tectônicas. As placas tectônicas, gente, é um contexto muito legal da gente pensar. A guerra, ela não é só tiro, ela não é só um conflito de armas. Ela é um conflito também político, porque a guerra é gerada por uma política, por um problema de um território com o outro. E quando entra o político também, a gente entra em uma competição tecnológica, a gente entra em uma competição de quem é melhor. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi criado, então, gente, os radares e sonares. Para que criaram isso? Para identificar tropas inimigas. Então, radar para ver no céu, o sonar para ver na água, para ver debaixo do solo. Então, foi criado essas geotecnologias, né? Então, tecnologias utilizadas na geografia. E aí, o que eles perceberam, gente? Quando eles começaram a usar submarinos com radar e sonar, que no fundo do mar tinha um tanto de fragmento aglutinado, umas coisas juntas ali que ninguém nunca tinha visto. E esses fragmentos eles tinham diferentes tamanhos. O que viria a ser isso? As placas tectônicas. Então, num contexto de guerra, se descobriu elas. E elas são as que estão aqui. Olha, eu separei para vocês as principais. Uma nota aqui para o Brasil, que a gente está no meio da placa sul-americana, né? O Brasil está aqui. E perto da placa de Nazca. Então, a gente tem aqui essas placas que vão estar movimentando o mundo inteiro. Só que o que é legal da gente perceber? Elas têm diferentes movimentos. Aqui mesmo vocês já veem. Ó. Aqui tem uma encontrando com a outra, aqui tem uma distanciando da outra. E a gente tem placas continentais e oceânicas. Ou seja, placas que são continentes, que estão aqui debaixo de onde a gente pisa, e placas oceânicas, que são no fundo do mar. E aí, o que é importante dessas placas? Além de pensar que a partir delas se juntou com a teoria de Wegener e agora explicou, o mundo mexe de verdade. Os continentes foram se separando ao longo do mundo, ao longo do tempo geológico. E o que é importante a gente pensar sobre isso? Como essas placas estão sempre em movimentação, daqui milhares de anos a gente vai ter outro mundo, com outra conformação desses continentes. Então, pode ser, por exemplo, que a África perca um pedaço, isso eu vou falar assim para vocês daqui a pouco, e esse pedaço se junte aqui na Antártica. A gente não sabe. A gente não tem como prever isso. A gente tem modelos, mas não se sabe ao certo e a gente nem vai saber, né? Porque
A gente vive em tempo histórico, isso vai acontecer em tempo geológico. Essas placas tectônicas, gente, elas têm movimentos. A gente tem 3 tipos de movimentos. A gente tem o movimento convergente, que elas convergem e se encontram. A gente tem o movimento transformante, que elas vão raspar uma na outra. E a gente tem o movimento divergente, onde elas vão se afastar uma da outra. O movimento divergente, ele também é conhecido como movimento de separação. O que acontece nesse? Essa placa aqui está perto dessa e elas vão se separando. E aí, gente, acontece, questão do Enem também, inclusive do Enem 2020, um rifteamento. O que é um rifteamento? É uma quebra. Tudo aqui, ó, onde está pontilhado, são quebrinhas que estão acontecendo na África. Então, esse pedaço do continente africano, daqui a alguns anos, ele vai se soltar daqui. E a gente sabe-se lá onde ele vai parar. Então, a gente tem um rifteamento, que são quebras. Então, vai quebrando essas litosferas, onde a gente pisa, em vários pedacinhos. Ela também cria as dorsais meso-oceânicas. Parece até um palavrão, né, esse nome, de tão esquisito. O que significa isso? Dorsal é uma coisa que vai estar ali no meio do oceano. Ela vai estar dentro do oceano. Ela é um rift, um vale de rift, só que interna ao oceano. Enquanto a gente vê esse rift aqui, a dorsal a gente não enxerga. Então ela é um vale de rift, só que interno. E aí é legal perceber que aonde acontece esse afastamento, olha, tem atividade vulcânica. Por quê? Porque o magma que está ali dentro agitado, ele começa a se soltar. Então esse processo aqui está trazendo vários vulcões para essa região. Além do movimento divergente, a gente tem o transformante ou tangencial, que é o deslizamento das placas. Então, uma placa desliza sobre a outra placa. É como se estivesse raspando mesmo, sabe? Aquilo bem chato, uma lixa que está lixando a unha. Essas dois minerais que eu raspei um no outro. Então, essa ideia de raspar, em algum momento, vai diminuindo, né, o que a gente tem de rocha, o que a gente tem de litosfera. Como acontece nas unhas de vocês. Né? Se vocês lixarem a unha, não vai diminuindo a unha? E aí, isso pode criar falhas. Como não é uma unha, é uma massa enorme de continente, vai criando falhas. Olha, a gente tem umas falhas que a gente consegue observar aqui. Essa falha que eu trouxe para vocês é a falha de San Andreas, que é lá nos Estados Unidos. Quem já jogou GTA, o jogo se passa nessa cidade, então essa é uma falha que acontece lá. E ela gera muitos terremotos. Porque pensa, se o barulho da lixa com a unha, se a lixa com a unha já gera um barulho, já libera um pozinho, pensa 2 placas bem duras que vão estar ali se raspando. Elas vão soltar tanta energia de raspar, a energia do movimento, que vocês vão ver na física, a cinética, que ela movimenta tanto que esse movimento em algum momento se solta e se desprende em forma de terremoto. E a gente também tem o último movimento, que é o movimento convergente ou de colisão. Aqui eu não troquei, olha, o topo do slide, mas eu troco antes de disponibilizar para vocês. Então é o quê? É um movimento de colisão e encontro. Então a gente tem essas rochas aqui, né? Essas placas aqui, e elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, a mais densa vai afundar e a menos densa vai subir, no que a gente chama de subducção. Então olha aqui, a litosfera está aqui sendo oceânica, debaixo do oceano. Como a gente também tem aqui a litosfera continental, encontrou uma com a outra. Uma desceu, então a oceânica desceu, ela foi consumida pelo magma, ela voltou a ser magma, só que um pedaço aqui subiu. E aqui a gente tem a formação de quê? Vulcões. Olha aqui, nosso vulcão em erupção mais uma vez, e a formação também de montanhas. A Cordilheira dos Andes e o Himalaia
que são cadeias montanhosas importantes, foram formados por conta desse movimento. E aí, com esse entendimento da junção desses 3 movimentos, a gente tem uma explicação de por que o mundo se move, por que o mundo vai se transformando com o passar do tempo. É por conta disso. As placas tectônicas vão ser, e a geologia de modo geral, é o primeiro passo para a gente entender por que o mundo hoje é do jeito que é. Tanto na ideia, pensando só na natureza, tanto pensando na sociedade que foi se desenvolvendo, quanto pensando, que aí é a geografia pura mesmo, como que a sociedade passada e de hoje altera elementos naturais que foram criados há milhares de anos. Interpretando isso, a gente tem uma interpretação geográfica completa, que é a natureza e a humanidade, uma se conectando à outra, uma afetando a outra o tempo inteiro. Então, daqui em diante, essa semana é a semana de geologia. Eu vou dar mais 2 aulas para vocês sobre esse tema, mas a gente vai remontando toda essa natureza. Então, a gente vai passar por relevo, por solos, hidrografia, vegetação, para depois a gente pensar na humanidade, como é que a humanidade vai afetando mais ainda. Então, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei hoje? E não esqueçam de seguir no Instagram a página, gente. É muito importante para a gente quantificar, ver o número de pessoas que está acompanhando, porque isso faz o projeto continuar, né? Como a Eliese apresentou para vocês no início, é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Então, a gente realizando isso, vendo, tendo feedback de vocês, bons ou ruins, vocês também podem falar se não estão gostando da aula, se ficou confuso. É muito importante para fazer a gente crescer como nessa plataforma aí. Então, vou fechar aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa resolver? Muito bom, professor João. Adorei. Obrigado, Eliezer. Muito obrigado. Professor João, lembra do Telegram. O Telegram é o mais importante. Isso mesmo. Eu vou fechar agora. Estou vendo aqui os comentários. Adorei a aula. Alguém respondeu o nome da série. Então, gente, o que é importante aqui também, além do Instagram? A gente tem um Telegram, né, onde a gente manda os materiais, além dos grupos do WhatsApp. Então, nesse Telegram, ele é separado num grupo específico para geografia e num grupo para todas as matérias e num grupo que chama Gênio Online Mural, que é onde vão estar as coisas que estão acontecendo em todas as disciplinas. Então, é importante que vocês entrem nesses grupos, que a informação dali é muito boa, se vocês conseguirem estar direto naquele grupo, que a informação é mais rápida, ela é mais certa, vocês podem entrar em contato com a gente para tirar dúvida. Então, é importante vocês terem acesso àquilo ali. É lá que eu vou disponibilizar também o formulário da aula de hoje, que inclusive está aqui em cima, eu vou mandar aqui e vou mandar para vocês lá também. Então, não deixem de seguir e compartilhar com seus amigos. Quem está no 3º ano, ou quem está se sentindo prejudicado por esse ensino remoto e pode achar que, por não estar tendo tanta aula, uma aula ao vivo, uma aula gravada vai ajudar, a gente está aqui para dar essa aula para vocês e rumo à aprovação de vocês nas universidades pelo Brasil. Tem alguma coisa para completar, professor Eliezer? Perfeito. Aula perfeita, tudo perfeito, alunos lindos, maravilhosos, tudo show de bola. Aqui o link para quem já quiser começar, mas eu ressalto que eu vou enviar nos grupos. E a Manu perguntou se eu vou disponibilizar a aula. Vou, Manu, na verdade. Só que demora um pouquinho porque eu tenho que